Vamos apresentar o nosso coração a Deus? Pedir que Ele fale com a gente? A palavra está diante de nós. O meu propósito é ser um facilitador, mas a voz que queremos ouvir é a do nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra santa, bendita, maravilhosa. Fala conosco nessa noite. Quando o Senhor fala, o homem se renova, se revive. Quando o Senhor fala, a nossa fé é fortalecida, o nosso ânimo é avivado. O meu coração está pronto para te ouvir falar conosco nessa noite. Eu quero ser apenas um meio, uma forma, um instrumento, através do qual o Senhor comunica o teu propósito, a tua amada noiva que se reúne nessa noite, nesse lugar. Se alguém está preocupado com os desafios dessa semana, se alguém aqui ainda não recebeu a cura da sua enfermidade, sente dores nesse momento, ou alguma perturbação de espírito, eu os repreendo em nome de Jesus, para que seja este, aleluia, um ambiente de liberdade, um ambiente em que o nosso coração está totalmente entregue nas tuas mãos, e a tua voz é o que importa neste lugar. Fala conosco, Jesus, fala conosco, doce Espírito Santo. Usa a minha vida uma vez mais pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Arroz com feijão. Já recebi mensagem perguntando se ia ter o disco voador. Eu descobri que era um ovo estralado. Zoiudo também era um ovo estralado. E tem gente preocupada dizendo: pastor, está muito quente para comer isso. Não tem nada a ver, eu só quero falar com você algo básico da fé cristã, algo muito simples. E daí a forma mais simples que eu arrumei para comunicar o essencial e o simples, o indispensável, mas o conhecido, é o arroz com feijão. Se sair um feijão com arroz, você não se preocupe, é o mesmo prato, tá? Meio a meio, para não ter problema aí, um bom balanceado. E o conduto, isso aqui, conduto só a gente de mais idade vai entender, né? A gente chama hoje, chique diz que é proteína, mas os antigos diziam, ó, poipa que só tem isso de conduto. Agora eu fui longe, né? Divide o conduto com o teu irmão, um pedaço para cada um, mais esperto cominha mais carne. O conduto você escolhe para botar aí, mas o básico é o arroz com feijão do nosso dia a dia. Escute, não existe vida cristã sem cruz. Não existe seguir Jesus sem negar a si mesmo. E isto é algo cotidiano, repetitivo. Todo dia eu preciso dizer não para o Robson, tomar a minha cruz e decidir seguir Jesus. Todos os dias, repetidamente. Assim como eu preciso me alimentar todos os dias, e pela bondade de Deus, em quase todas as mesas dos brasileiros tem um arrozinho com feijão, né? Algo cotidiano, dessa forma, simples, essencial, indispensável. Eu preciso ter essa atitude de seguir Jesus. Quando olhamos para esse texto, é uma carta do apóstolo Paulo, impossibilitado de ir e pregar sermão às igrejas, ele escrevia cartas. Na maioria das vezes ditava cartas, outras pessoas escreviam, só assinava no final dizendo: esta saudação é de próprio punho. Enviava para estas igrejas com o sentido de que isso ajudasse na alimentação espiritual daquela igreja. Eu vou falar, quem sabe, 30 minutos, 40 minutos. Você sabe que se você escrever tudo que eu falar, vai dar um monte de páginas. O apóstolo Paulo então tinha que ser certeiro, seletivo, prático, e por isso é que vai um arroz com feijão, para que a gente possa entender isso. Eu penso que a vida cristã, ela é gradativa, ela é passo por passo, dia após dia, você vai avançando.
E a questão não é como você está hoje, a questão é como você vai estar amanhã. E você precisa estar mais firme na fé amanhã do que está hoje, e mais ainda do que estava ontem. É preciso haver um progresso na sua jornada espiritual. E disso nos deixa claro o texto de Provérbios 4:18, que começa a dizer de que a jornada do justo, a vereda do justo, o caminhar do justo, você já me ouviu citar diversas vezes esse versículo, é como a luz da alvorada, é como a luz de um novo dia, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Ou seja, precisamos estar mais crentes semana que vem, mais força para enfrentar os desafios, precisamos estar mais resistentes contra as tentações, precisamos ter dado mais liberdade ao Espírito Santo, precisamos avançar um pouco mais na nossa ousadia de fé. Você viu o pastor Jair hoje, com ousado de fé mesmo. Itajaí vai ser sim uma bênção em nome de Jesus. Ainda que alguns se levantem para atrapalhar e foram colocados para ajudar, mas Deus, em resposta à sua fé, à sua oração, vai fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos de algo crescente, dessa fé crescente a cada dia, este progresso que vai se tornando o nosso andar com Jesus cada vez mais claro. E para que isso aconteça é preciso este feijão com arroz, este arroz com feijão, esta prática diária, cotidiana, cada dia, práticas espirituais aplicadas na nossa vida, cada dia. O progresso é lento, mas chega uma hora você percebe. Se você insistir na oração, na leitura da palavra de Deus, na entrega da sua vida a Deus, chega um momento que você começa a perceber de que você está avançando espiritualmente. Só que não é possível obter progresso espiritual sem renúncia diária e dependência no Espírito Santo. Renúncia diária. Eu digo não para a minha vontade, pratico a palavra de Deus, abro mão daquilo que é contrário à palavra de Deus, e dependo do Espírito Santo para ir me capacitando a obedecer a palavra de Deus. Renúncia diária. Tantas ofertas, tantas coisas boas, mas que o apóstolo Paulo disse que elas não me edificam. E ele disse: se não me edificam, eu estou fora. Alguém que está focado no seu treinamento, alguém que está buscando alcançar algum objetivo no corpo físico, tem muitas coisas que não fazem mal para o dia a dia, mas ele diz: não, isso não vai me ajudar, então eu abro mão disso, para que eu possa ter o que eu preciso para avançar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, algumas instruções que o apóstolo Paulo traz para esses irmãos. Uma cidade chamada Colossos, se escrevesse para nós seria aos itajaienses, aos peixeiros, mas como foi aos Colossos, por isso a carta se chama aos Colossenses. Antes, nos capítulos 1 e 2, ele chama a atenção de alguns problemas que estão acontecendo lá. E agora aqui no capítulo 3 que lemos, ele entra em princípios básicos da fé cristã. E eu quero conversar alguns minutinhos. Não vou falar os 10 versículos, eu vou voltar a falar sobre o nosso bom e velho arroz com feijão ainda. Mas hoje eu quero falar sobre 4 princípios que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. E o primeiro deles é: invista a sua vida nas coisas do céu. E ele é claro quando diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são onde Cristo está sentado à direita de Deus. As coisas do céu. Se você já recebeu Jesus, já foi batizado nas águas, ganhou uma nova vida em Cristo, então você já ressuscitou com Cristo. Temos uma nova oportunidade, tudo se fez novo. E é natural até as pessoas nos estranharem, porque houve uma completa transformação dentro de nós. Morreu o velho homem, ressuscitou uma nova criatura em Cristo Jesus. Morreu o inimigo de Deus, ressurgiu um filho, uma filha de Deus. E a instrução do apóstolo Paulo para essa nova vida, para essa nova identidade, é que você se dedique às coisas do alto, busque as coisas guiados por Cristo. Procure as coisas do céu que terão consequências eternas.
Vai ser provocativo, sabe? Mas das nossas 24 horas do dia, dos 7 dias da semana, quanto será que isso é uma realidade? A gente está buscando a palavra no imperativo, as coisas do céu, as coisas do alto. O quanto das nossas ações tem este propósito? O nosso cristianismo, eu vou me incluir com você, não é porque eu estou aqui 30 centímetros, um pouco mais, 40 centímetros acima de você, com esse sorvete na mão, que muda alguma coisa. Estamos numa batalha, sim, mas o cristianismo da atualidade é um cristianismo sem cruz, em que as pessoas pensam em Deus, geralmente no momento da celebração. Mas você quer partir do básico, do básico, do básico. Busque as coisas do alto. C.S. Lewis disse: tudo que não é eterno é eternamente inútil. E daí tem muita gente correndo atrás do vento, atirando a esmo, colocando as suas energias sem propósito. A ordem do Senhor é clara. O que interessa a Deus deve interessar a nós. Se isso rende glórias a Deus, eu farei, se não, estou fora. E isso precisa ser uma prática diária em nossas vidas. É dia a dia, perguntas que vão nos ajudar a avançar. Por exemplo, o que eu estou fazendo louva a Deus? A minha ação, alguém diria: olha, esse camarada aí é filho de Deus, olha que bonito que ele está fazendo. Procurem as coisas do alto, busque as coisas do alto, porque é lá que Cristo vive, é lá que Cristo está sentado à direita de Deus. Nós precisamos sair daqui pelo menos com a mente aberta para uma reflexão de que há muito espaço para nós crescermos como cristãos, certo? E isso vai precisar ser feito no dia a dia. Eu faço votos, a sua mente é fantástica. Deus, quando fez você, caprichou, foi extraordinário. Você tem, eu acho que é 50 mil pensamentos por dia, só para você ter uma ideia. E eu faço votos que cada vez que você vê arroz e feijão no seu prato, a sua mente, ó, ligue o clique dizendo assim: coisas espirituais, preciso praticar. Princípios básicos da minha vida com Deus. A primeira delas é a minha mente. A minha busca precisa ser pelas coisas do céu. Preciso estar colocando a minha energia em coisas que glorifiquem a Deus, que tenham um reflexo na eternidade. Se você falar do amor de Jesus para alguém, tem reflexo na eternidade? Sim, tem. Se você amar alguém, a vida dessa pessoa pode ser transformada e aproximada de Deus? Sim, pode. Isso tem reflexo na eternidade, isso é útil, isso tem um propósito em Deus. Jesus, instruindo a multidão em Mateus 6:33, disse: busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O reino de Deus tem um rei, e todo rei tem um reino. E você, quando aceitou Jesus, diz a palavra de Deus que você foi arrancado, tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus. Então agora você vive no mundo, mas não está mais entregue ao mundo. Você mora no mundo, mas pertence aos céus e representa o reino de Deus aqui na terra. E quando a gente faz isso, Jesus promete de que todas essas coisas, ele está falando de comida, de roupa, elas vêm, elas são acrescentadas. Princípio básico do cristianismo: busque as coisas do céu. Coloque a sua energia em buscar as coisas do céu. Segundo, eleve os seus pensamentos além do aqui e agora. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas.
Ou nós aceitamos Jesus todos juntos hoje, ou a gente pede para o Senhor realmente nos levar a viver o projeto dele para as nossas vidas. Porque o cristão vive no mundo, mas pertence aos céus. O cristão precisa estar com os pés na terra, mas a cabeça já está nos céus. A ordem é: mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mais do que pensar de uma forma esporádica em Deus, de vez em quando, o texto diz: mantenha a sua mente. A palavra original aqui é: fixe a sua mente. Coloque lá a sua mente, dedique-se a Cristo todas as suas faculdades intelectuais. Que esses 10.000 pensamentos possam ser voltados para Ele. A mente de todo cristão precisa estar voltada em como agradar o Senhor. Vamos lá, vamos trabalhar um pouco. O que ocupou a sua mente nessa última semana? Faz um exercício aí, isso é bom, sabia? Conexão neural, aí os neurônios começam a falar entre si aí. O que mais preocupou a sua mente essa semana? Trabalho, contas, como fazer um investimento, uma viagem, criação de filhos. O que ocupou mais seu pensamento essa semana? Levar alguém a Cristo? Ler mais a palavra de Deus? Liderar um pequeno grupo? Construir um quartinho para ter um lugar secreto para ficar falando com Deus mais reservado? A gente faz a cara de paisagem conforme a gente já tem aquele combinado entre nós, mas você precisa refletir isso e caprichar durante a semana numa análise do que está acontecendo com o nosso cristianismo. O pastor americano Paul Washer disse o seguinte: me diga o que ocupa a sua mente. Olha que forte isso. E eu direi quem é o seu Deus. Pegou pesado, né? Isso aí tem uma marreta pesada. Se você acha que às vezes eu pego pesado, é porque eu não ouvi ele pregar ainda. Me diga o que ocupa a sua mente, e eu te direi quem é o seu Deus. Se a nossa mente está ocupada com as coisas do céu, isso com certeza agrada a Deus. Precisamos fazer uma reflexão muito séria agora. O que tem ocupado a nossa mente? É sério, gente. Você não veio aqui só para ficar num ambiente mais fresco, ouvir boa música, não. Eu era responsável por isso até eu compartilhar com vocês. Agora somos nós. O que tem dominado a sua mente? A proposta do Senhor é que ela esteja fixada, mantida no alto, em Deus. Vai ser um exercício diário, lógico que vai ser. Ela vai tentar vir para cá, e a Bíblia diz que a gente precisa levar todo o pensamento cativo em obediência de Cristo. E a gente pega esse pensamento e diz assim: não, Deus, eu coloco diante de Ti, eu rejeito ele em nome de Jesus, e eu volto o meu pensamento para as coisas do alto. O que seriam essas coisas do alto? O céu, o propósito de Deus para você. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo para nós assim: ó, fixe a sua mente no seu bem-estar espiritual, seja transferido para as regiões celestiais e esteja com Cristo. Gente, olhando para esse texto aqui, Deus está dizendo assim: ó, vocês estão vivendo aí, mas meu desejo é que a mente de vocês já esteja aqui comigo. Vocês estão no dia a dia aí, enfrentando os desafios, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, mas meu desejo é que a mente de vocês já esteja nessa dimensão espiritual.
E daí a nossa mente vai estar formulando perguntas em como agradar a Deus. Como eu posso agradar a Deus? Nossa mente vai se ocupar, quem sabe, com perguntas: como é que é a eternidade? Você fica, né? Quem sabe ali pensando um bom tempo. A mente fixa no alto. Será que o que eu estou fazendo para agradar a Deus haverá uma recompensa? O que o Senhor gostaria que eu fizesse nessa situação? Que mudança de perspectiva tremenda! Eu não corro de um compromisso para o outro, eu não saio de uma atividade para outra simplesmente porque sou obrigado a fazer. Eu estou procurando ver e entender o propósito de Deus para mim naquela situação. Quero falar em pensamento, mas deixa eu mudar um pouquinho o rumo da prosa aqui. Eu acho que essa parte você já entendeu. Deixa eu aproveitar para dar aquele alerta das vezes que a gente se torna permissivo com alguns pensamentos imorais na nossa mente. Você começa a pensar muito sobre algo, daqui a pouco aquilo acaba acontecendo. Corte eles pelas raízes. O que ocupa a tua mente com certeza vai guiar os teus pés. Forte, hein? Está dando direção para você os pensamentos. E como tem pessoas, provavelmente nenhuma delas vieram hoje, porque essa igreja é uma bênção, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas tem pessoas que têm permitido um negativismo terrível na sua vida. Parecendo aquele personagem, ó vida, ó dia, ó azar. Como é que é o nome dele, vocês que assistiram o desenho? Ó. Aí o pessoal começa a revelar a idade desse pessoal. Vocês não se assustem, não sabem do que a gente está falando, que tem que ter certidão de casamento amarelado. Do nascimento não, de casamento já amarelado, né? Pessoas que são impregnadas de uma ideia de que não vão dar certo. A ciência está chamando de que elas tornam para si próprias uma crença limitante. Eu nasci assim, eu vou ser assim. Os pensamentos ocupam a mente delas e a partir dali elas acreditam que não são capazes de nada. Estão presas a vício. Eu nunca vou conseguir vencer esse vício. Mentira do diabo. Hoje mesmo o Senhor te liberta. Você sai daqui livre para nunca mais ser escravo desse vício. Você tem fé? Toma posse disso. É Deus falando ao teu coração. Esse vício durou até quando você entrou por aquela porta nessa tarde. Está ficando nesse lugar. Você é livre em nome de Jesus. A sua mente é livre em nome de Jesus. Que forte isso. Ideias que vão limitando as pessoas. Eu não consigo parar de pecar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo servir a Deus, é difícil para mim. Mude isso em nome de Jesus. Melhore a forma de você pensar. Não dê moral para esses pensamentos negativos. Provérbios 4:23 eu peguei na linguagem de hoje, porque todas as outras trazem coração, apesar de o original não ser coração, ser a mente. Mas Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. E daí eu gosto de Jeremias, quando Deus diz: pois sou eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de trazer esperança e dar um fim de vitória para vocês, não um fim ruim. Deus tem pensamentos a nosso respeito, nenhum deles é para nossa destruição, todos eles são pensamentos de vitória. Por isso a gente precisa entender de que temos que colocar a nossa mente no Senhor, nas coisas do alto. Um cristianismo básico, um feijão com arroz, mente voltada em Cristo, arroz com feijão, prática espiritual, pensamentos colocados no alto. Cristo está no alto, os meus pensamentos também precisam estar lá, em nome de Jesus.
Mantenha esses pensamentos lá. Quando os nossos pensamentos estão presos aqui na terra, o resultado é lógico, que é óbvio. É medo, é insegurança. Mas quando os pensamentos estão postos em Cristo, a gente pode dizer, como o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Põe os seus pensamentos no alto. Aleluia. Pense em Cristo. Vamos avançar um pouquinho. Você acredita que eu ainda faço confusão com o horário, né? É o segundo domingo, eu estou achando que eu estou adiantadérrimo, que agora que é 15 para as 7, então, meu Deus do céu, só alegria. Viva a nova vida em Cristo. Verso 3, ele diz: pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Vida cristã exige morte. Ele diz: vocês já morreram. E eu acho interessante aqui, de que tem gente que quer viver ainda cheio de razão na presença de Deus, quer fazer da sua maneira, do seu jeito. Comecei essa reflexão dizendo que seguir Jesus é renúncia. E você tem uma nova vida em Cristo. Vocês já morreram em Cristo. E a sua vida está agora escondida com Cristo em Deus. Não dá para alguém querer manter a sua vida, os seus direitos diante de Deus e continuar seguindo Ele, fazendo as suas vontades da sua maneira. Não vai dar certo. Você tem que entender mais ou menos o que o George Miller, o homem que tinha um monte de orfanato, falou um dia. Ele diz: houve um dia em que eu morri para George Miller, para suas opiniões, preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou acusação até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. Houve um dia em que eu morri. O dia em que você aceitou Jesus. O dia em que você foi às águas do batismo. A Bíblia diz que nós fomos sepultados com Ele nas águas do batismo. Para mim foi um dia emblemático. Eu lembro o dia, eu lembro a circunstância em que eu fui levado às águas do batismo. Houve um dia em que você morreu. E você tem que ter esta identidade, que o propósito de Deus para a sua vida é apresentar-se aprovado diante de Deus. Morto não tem vontades. Morto não tem posses, morto não fica chateado, morto não consegue sentir dores, morto é alguém que você não consegue ferir, magoar. Ele está escondido em Deus. E eu quero provocar você aqui agora, porque tem muitos cristãos que ainda não estão vivendo nesse estágio. Eles vêm para a igreja e eles vão se ajeitando, eles vão se acostumando, e daí numa proposta de que nem todos passam por esse processo de conversão. Poucos se convertem e muitos se adaptam. O que tem de errado nas fotos ali? Conversão é morte. E se ali é alguém tentando seguir Jesus sem morte, não estou falando de morte física não. Se você tem pensamentos suicidas, está liberto em nome de Jesus. Viva a vida de Cristo e viva uma vida abundante e plena. Estou falando dessa morte espiritual, em que você diz que o viver agora é para cumprir o propósito de Deus. O leão de perna de pau para mim é o melhor. Vai ter uma agilidade, uma mobilidade incrível, né? Ou então um ganso de smoke, tem crente assim. Escute, quando há conversão, há mudança de direção, há uma vida nova acontecendo. Quando há adaptação, eu só aprendo umas palavras, gospel, melhoro um pouco o meu traje, me comporto melhor. Quando há conversão,
a morte do eu, e Cristo tem a centralidade da minha vida. Quando há adaptação, eu só me acostumo a estar bem no meio social da igreja. Mas a Bíblia é clara, no texto que estamos vendo, é de que a gente já morreu e ressuscitou em Cristo. E a diferença para mim é tentar fazer alguns ajustes para se parecer com algo, e o ferro, o aço, quando ele é derretido, quando ele perde a sua forma e agora é forjado, agora é lançado em um outro molde para ser gerado algo novo, a imagem e semelhança de Deus. Essa é a diferença. Viva a sua nova vida em Jesus. Vocês morreram. A vida de vocês está escondida. Eu gosto de pensar, porque daí não é mais eu que apareço, é Cristo que aparece. Eu gosto de pensar nessa ideia de estar escondido em Deus, porque o maligno não consegue me achar, porque sobre a minha vida está o Cristo Todo-Poderoso. O salmista entendeu isso quando escreve o Salmo 91 e diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. As pessoas não encontram a mim e você, porque eles veem, é Jesus Cristo, nós estamos escondidos nele. Viva com essa convicção. Nada chega até você se você estiver escondido nele, que não chegue primeiro a Cristo. Nada lhe atinge que não tenha passado primeiro por Deus. Viver escondido em Cristo é declarar morte dos nossos desejos, impulsos. É o praticar, dizer não, a minha vontade sim, a vontade de Deus. Ou no dizer do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, é estar crucificado com Cristo. Ele disse: eu fui. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive. Não sou mais eu quem vive. Eu vivo uma nova vida, Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Ele. É Cristo que vive em mim. Arroz com feijão, cristianismo básico, não dá para avançar. Não adianta você querer comer um caviar se você não entendeu isso. Estou crucificado com Cristo, eu fui crucificado com Cristo. Já não vivo mais para os meus próprios interesses, a minha vida tem um único propósito: glorificar ao Deus que morreu por mim. Princípio básico: vocês foram mortos, ou vocês morreram e vocês foram ressuscitados. Vida escondida em Deus, vida escondida em Jesus. Vocês estão crucificados com Cristo. A vida que estão vivendo já não é mais de vocês. Vocês vivem no corpo, mas vivem pela fé no Filho de Deus. Entenda isso, crente. Entendamos isso nessa tarde, em nome de Jesus. Viva a sua nova vida em Jesus. Falar daqui é fácil. Eu fico argumentando aqui altas horas sobre isso. Mas o chamado não é para falar daqui. O chamado é para atravessar aquela porta e entender que isso é o meu chamado, é o seu chamado. E eu quero concluir com o quarto ingrediente da nossa dieta dessa semana e da nossa vida. Viva com expectativa da volta de Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, quem é a minha vida? Quem é a sua vida? Cristo, Deus, Filho, for manifestado, então vocês também serão transformados com Ele em glória. Cristo já é a vida de todo cristão nascido de novo, mas ainda não temos toda a sua glória sobre nós, ainda não estamos completos. A Bíblia diz que Jesus vai se manifestar, Ele vai voltar para cumprir a promessa de nos levar para estar junto dEle. A vida aqui na terra é temporária, os céus nos aguardam. Quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele. Eu preciso pregar cada noite
como se fosse a última oportunidade. Você precisa sair para trabalhar como se fosse a última oportunidade de glorificar a Deus. Nossa vida está nele. Há essa expectativa, você precisa viver com isso. Pastor, eu nem sei o que é isso. Jesus disse: eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês, mas haverá um momento em que eu virei e reunirei todos aqueles que creem em mim, confessam o meu nome, vivem separado para mim, e vou levar eles para viver eternamente comigo. E a gente não entende direito a eternidade, a gente sabe contar 10 anos, 100 anos. Eternidade não tem princípio nem fim de dias. Por isso que a Bíblia diz: como um dia é como 1000 anos para o Senhor, e 1000 anos são como um dia para o Senhor. É porque Ele tem o entendimento do princípio de eternidade. Paulo está dizendo aqui que há uma nova vida em Cristo Jesus, e que a gente precisa viver nessa expectativa. Ela ainda não foi manifestada. Eu quero levar você por alguns textos rapidamente aqui, só para que você entenda isso. E o primeiro deles é que, se a sua esperança em Jesus é só aqui na terra, pode deixar, Micaela, aquele ali mesmo. A Bíblia diz que você é o mais digno de compaixão. E a NVI foi legal, porque as outras versões dizem que você é o mais infeliz de todos os homens se espera por Jesus, por Deus, só nessa terra. Uma versão diz que se você espera por Deus somente deste lado de baixo do céu, você é o mais miserável de todos os homens. Você está na recepção da sua vida, na sala de recepção da sua vida. Você está num prelúdio, uma pequena introdução daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Você está simplesmente tendo um gostinho do céu, quando se reúne e desce aquela presença, a glória de Deus sobre nós. Mas os céus nos aguardam. A presença de Deus que hoje move-se entre nós será real para nós visivelmente um dia. E será no de repente de Deus. Comece a prestar atenção. Mateus 24, 25 deixa claro isso. Os sinais estão mostrando: Jesus vai voltar de repente. De repente. Tem um vídeo interessante, um pregador empolgado, pregando, falando sobre a volta de Jesus. De repente só todo mundo some, caem umas bíblias. E para a tristeza de alguns desconectados, ficaram. Não espere por Deus só nessa vida, viva com a expectativa da volta de Jesus. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: no momento, num abrir e fechar de olhos. Um monte de vocês piscaram nesse instante que eu estou falando aqui agora. Você não piscar, você tem problema. Ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e quando a trombeta, esta última, soar, tocar, acontecerão 2 episódios extraordinários. Primeiro, os mortos vão ressuscitar com corpos glorificados, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E outro texto ele diz: iremos ao encontro do Senhor nos ares. Vão dizer que é ET, vão dizer qualquer coisa. Você que conhece a palavra de Deus, e em nome de Jesus estará já com Ele, saberá que foi o seu mestre, o seu noivo que veio para buscar você. Não perca de vista isso. Qualquer sacrifício na terra justificará o privilégio de viver uma eternidade com Deus, mas nenhum prazer da terra justificará passar uma eternidade sem Deus. Viva nessa expectativa da volta do Senhor a cada dia. É algo tão maravilhoso. Olha, este último texto bíblico que eu compartilho com vocês, nós oramos juntos. 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós começasse agora a pensar, pensa aí, como é que você acha que é o céu? É um bom começo, mas a Bíblia diz que é muito mais do que isso. Tá, mas imagina,
A Bíblia diz que a cidade é de ouro. João viu os fundamentos dos muros, topázio, pá, esmeralda. É mais. É básico da sua fé cristã. Viva na expectativa da volta de Jesus a cada dia. É um assunto tão sério que é complicado tentar fazer analogias, né? Tentar botar um exemplo, mas imagine só se você recebesse a instrução seguinte: qual é o lugar dos seus sonhos? Ah, é tal. É conhecer Israel. Pois então tá bem. Sem hora marcada e sem nada. Mas vou chegar na frente da tua casa, de repente, e vou buzinar e você tem que estar pronto para ir. Qual era a nossa expectativa em relação a isso? A gente se ajeitava todos, arrumava todos. Eu fui longe, é para fazer mais fácil. Marca uma viagem, como a gente já marcou, foi para São Paulo com 20 e poucos irmãos, numa conferência. Dormir aquela noite já é uma tribulação, o coração está apertado, a roupinha está tudo ajeitadinho, você acorda cedo, toma um café, se alguém ficou de passar lá, mas qualquer carro que diminuir a marcha na frente de casa, você já vai ver se é. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo. Viva com essa expectativa de que você pode dormir na terra e acordar no céu. Viva com essa expectativa de que essa reunião pode começar aqui, no bairro São Vicente, mas pode terminar nos portais eternos, nas mansões celestiais. Simples assim para a sua vida espiritual. Arroz com feijão. Vamos lembrar, põe na tela lá, a última tela, Micael. Faltou uma, então eu errei, né? Invista a sua vida nas coisas do céu. Eleve os seus pensamentos para além do aqui e agora. Viva a nova vida em Cristo. E viva com expectativa da volta de Jesus. Busque as coisas do céu. Coloque a sua mente, não no aqui e agora, nas coisas do céu. Tenha essa convicção. Viva essa nova identidade, filha de Deus, filho de Deus. Uma vida escondida em Deus. E viva cada dia com a expectativa da volta de Jesus. Comece toda manhã fazendo-lhe perguntas. O que eu vou fazer hoje vai glorificar a Deus? Como é que está a minha mente? Está pensando no céu? Como é que está o meu posicionamento? Eu me sinto escondido em Deus, protegido, amado, guardado por Deus. Preciso exercitar minha mente. Eu preciso treinar minha mente. Mente, tu já pensou em Deus hoje? Pensou no céu hoje? Fixe a sua mente em Deus. O inimigo tem feito malabarismo de todas as formas para atrair a sua atenção. São as luzes, são os letreiros de consumo, são as propostas. Todas elas são vazias.